Paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bom? Seja bem-vindo ao canal Pastor Zé Ribeiro. Tudo aqui é para edificação da tua vida. Hoje nós vamos falar sobre essa questão do corte de cabelo feminino. Esse vídeo é destinado aos membros da igreja e quem nos acompanha aqui quer aprender um pouquinho mais, tá bom? Se Deus é pecado a mulher cortar o cabelo, é pecado o homem ter cabelo comprido, vamos examinar a primeira carta aos Coríntios 11, a partir do versículo 4, tá bom? Então nós vamos ler o texto que diz assim, ó. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça, mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquie-se também. Mas, se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se, o rapaz que ponha o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão, porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão, porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. O que os anjos estão fazendo aqui? Mas, olhando, todavia nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta. Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão ter cabelo crescido, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Bom, amados, um texto aí, né, um pouco difícil de entender, confesso, mas eu vou mostrar para vocês algumas interpretações, tá bom? Algumas interpretações mais pregadas e estudadas sobre o texto. Você escolhe a que melhor você achar correta e nós da Igreja Nova Aliança vamos seguir a que nós entendemos ser a interpretação verdadeira, tá bom? A primeira a interpretação é de que nesse contexto geral, Deus quer mostrar que a mulher deva fazer o uso do véu de tecido. Sabe aqueles paninhos que as mulheres, algumas igrejas obrigam as pessoas a usar, as irmãs, para orar? Então, isso é baseado em quê? No versículo 5 que diz: mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou rapar-se, que ponha o seu véu, ou que ponha o véu. E assim, diante dessa interpretação, que muitas igrejas que fazem uso do véu obrigam suas membros a usá-lo, baseado aqui. Amém? Outra interpretação é feita pela maioria das igrejas, essa centenária Assembleia de Deus, né? A Igreja Assembleia de Deus, no início da sua caminhada, elas sempre aceitaram esse texto que a gente acabou de ler, como que ele quer dizer o quê? Que a mulher deve ter cabelo comprido e o homem cabelo curto. Qual o propósito? Diferenciar homem e mulher, né? Você vê uma mulher de costas com cabelo curto, você fala é homem, você vai ver a mulher. Você vê um homem de cabelo comprido de costas, fala é mulher, vai ver homem. Então a Assembleia, a centenária, as igrejas mais tradicionais, elas entendem que Deus queria fazer uma diferença, amém, entre homem e mulher. No versículo 14 explica isso, né? Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão ter cabelo crescido, mas a mulher ter cabelo crescido é honroso. Amém? Bom, essa denominação, vale lembrar que essa Assembleia Centenária, assim como outras igrejas também, até a Batista, elas proibiam o corte de cabelo, aparar as pontas. Para quê? Para que se alcançasse essa doutrina de tem que ter o cabelo comprido. Mas com o passar dos anos, o que aconteceu? Foi ficando praticamente difícil, a igreja perdia muito membro com essa doutrina de não aparar os cabelos. E eu observo que hoje já não tem mais controle. Tanto que eu pergunto a alguns dessa denominação e outras, eles falam, isso é costume, isso é doutrina do homem, isso é colocado pela igreja. Mas nós estamos aqui diante de um texto que precisa ser interpretado, observado e seguido. Amém? Mas é cabelo, Deus daria para cabelo. Fala para o Sansão lá que teve um problemão com ele por causa de cabelo. Então é melhor nós o que? Examinarmos, olharmos e seguirmos o que o Espírito Santo nos convencer, tá bom? Vamos lendo mais aqui, vamos falando mais um pouquinho. Bom, há uma terceira interpretação também desse texto, feita por algumas igrejas, a maioria hoje,
E diz que isso não tem nada a ver, você cortar o cabelo. Na verdade, quando a gente expõe esse texto para eles, para que possa ser explicado, a explicação é de que isso tem que ser observado o contexto histórico da época. E no contexto histórico da época, havia o templo de Afrodite, o templo de Diana, uma deusa falsa lá da igreja de Corinto, também havia Éfeso, na região, naquela época, em que havia dentro do templo dessas deusas falsas, havia prostituição. As mulheres eram obrigadas, algumas a perder a virgindade no templo, outras a se prostituir, uma forma de culto e adoração. E então alguns pastores se baseiam essa doutrina de que não é para nós, é só para eles. Não é para o nosso tempo, é só para o tempo antigo. Baseado em pesquisadores e historiadores que relatam isso. Então eles alegam que as prostitutas do templo, da falsa deusa, elas cortavam o cabelo, não usavam véu. Então quem visse aquelas mulheres na rua falava, ó, prostituta, tá cabelo curto. Ó, ela também. A outra com cabelo comprido, ou a outra com um véu na cabeça, era uma mulher mais santa. E hoje talvez não tem mais isso, então não teria essa necessidade, segundo eles. Tá bom? Só que eu penso assim, nós não podemos basear nossa salvação no que um historiador diz, no que um pesquisador diz. Eu sou curioso, vou pesquisando, claro, não quero jamais ensinar vocês aqui, botar um peso nas suas costas que Deus não mandou, ou que não há necessidade. O que me preocupa é salvação. Não vai atrapalhar a salvação, o problema é teu. Amém? Se você quiser fazer ou não, é gosto. Mas vai atrapalhar a salvação? Eu tenho que te falar. Você é membro da nossa igreja, você me segue aqui na rede social, então tem que te falar tudo isso. Tá bom? Aí eu estive pesquisando e eu encontrei na Wikipédia, eu encontrei no site uma publicação da UOL antiga e outras publicações na internet dizendo que os historiadores modernos, os pesquisadores de hoje, entraram em contradição com os da antiguidade, diziam que não tinha nada disso de prostituição dentro do templo. Bom, estou aqui num site, World Express, é um site também de pesquisas, estuda. Se você pesquisar no Google lá, historiadores buscam verdades sobre prostituição nos templos da antiguidade, você vai estar aqui no mesmo site que eu. Tá bom? E aqui vai falar sobre prostitutas sagradas em Jerusalém, sexo no templo, serviço de Afrodite e outras coisas mais. Mas eu vou andando um pouquinho aqui. Agora olha só o que os pesquisadores mais modernos dizem. As histórias eróticas foram exageradas. Tábuas cuneiforme, olha só, recém-descobertas pintam uma imagem mais neutra. Está ficando cada vez mais claro que os acadêmicos de décadas passadas exageraram o assunto. Por exemplo, não há nenhuma evidência comprovando que existiu o ritual de defloramento forçado. Então, ou seja, os próprios pesquisadores e historiadores estão em confusão entre eles. Aí eu vou basear minha pregação no historiador. A verdade que salva é a Bíblia. A Bíblia não tem contradição e ela é a verdade. Temos que aceitar. Agora, historiador, questionável. Aí o que nós aqui da Igreja Nova Aliança entendemos desse texto? A interpretação da nossa igreja é um pouco parecida com a da Assembleia de Deus. Nós entendemos que Deus ele quer sim manter uma distinção. Homem, cabelo curto. Mulher, cabelo comprido. Para se identificar, para não ficar a mulher parecendo homem, o homem parecendo mulher. Concordo até aí. Porém, a gente vai examinando o texto e há um versículo que diz assim, versículo 6. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Essa palavra tosquiar significa cortar rente ou aparar e também cortar. Então a gente entende que esse tosquiar, ele quer dizer que não pode aparar. Amém? Algumas pessoas falam, não, pastor Zé, mas a palavra tosquiar também significa rapar, cortar rente. O que confirmaria em que não deveria se cortar curto. Amém? Mas eu também teria essa interpretação se não existisse a palavra, depois de tosquiar, no versículo 6, a palavra rapar-se. Porque se eu traduzir tosquiar por cortar rente, rapar, o texto vai ficar sem sentido. Imagina Paulo falando, gente, é coisa indecente você se rapar ou você se rapar. Não, então ele falou, é indecente tosquiar-se ou rapar-se. Alguns falam, pastor, mas as vírgulas estão aí, mas... vírgula, se para a mulher
Ou seja, a mulher acha que é indecente tosquiar, que ela use o véu. Se ela não acha, ela não usa. Não, não. Entenda bem, no texto original da Bíblia Sagrada, nesse caso aqui no grego, não tem pontos, vírgulas. Não tem essas pontuações. É o texto direto. Quem põe a pontuação é o tradutor. É quem traduziu a Bíblia para o português. Vou me basear minha salvação numa vírgula? Não, ele está ensinando uma doutrina. Não se tosquia nem rapa. Nós aceitamos isso. Nós da Nova Aliança, tá bom? Pode parecer pesado para alguns, mas é o que nós estamos examinando no versículo. Se eu creio na Bíblia, eu tenho que seguir. Por mais que eu não goste, eu concorde. Eu tenho que aceitar. É a vontade de Deus. Deus, entenda uma coisa, muita gente não entende isso. Deus, ele é uma pessoa. Ele tem uma personalidade, ele tem um jeito dele ser. Um jeito dele fazer as coisas. E não cabe a nós questionar o gosto, o jeito de Deus. Para você ter ideia, você gosta de usar túnica? Aquela roupa comprida até o pé? Você não gosta, né? Mas no céu você vai ter que usar. Porque a Bíblia fala, foi nos dado uma roupa comprida até os pés. Provavelmente uma túnica comprida até os pés. Então nós vamos ter que usar. Fazer o quê? Eu gosto dessa, eu gosto daquela. No céu nós vamos viver o estilo de Deus. Então nós temos que aprender a aceitar. Está na Bíblia, o texto está dizendo isso, há uma base, vamos cumprir. Há uma recompensa para nós lá em cima, tá bom? Então, alguém pode afirmar assim, pastor, então eu aceito melhor o do tecido. As igrejas que põem tecido, acho que é mais decente. Seria se no versículo 15 não dissesse assim, mas ter a mulher o cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Então Paulo trocou o véu de tecido pelo véu cabelo. Amém? De fibra capilar. Então não tem essa de usar tecido. Também não é necessário. É usar o cabelo no lugar do véu. E o cabelo com véu é o cabelo comprido. É o que nós entendemos e aceitamos. Tá bom? Então nós da Nova Aliança aceitamos assim. As mulheres, cabelo comprido, os homens, cabelo curto. Conforme a palavra. E as mulheres, por prudência, para que venha chegar no dia do juízo final, venha chegar no dia do arrebatamento, ela possa entrar. Essa doutrina da prudência, nós falamos, é o que? Jesus falou assim, entra pela porta estreita, porque larga é a porta que leva à perdição, o caminho estreito leva à vida. Então nós temos aqui 3 interpretações. A mais estreita é o que? Não tosquiar, não rapar, manter o cabelo comprido. E a Bíblia fala, é essa que leva à vida, é escolher o caminho. Nós estamos diante de um texto não muito claro, mas nós examinamos, separamos eles e tiramos a melhor a interpretação para seguirmos. Pastor, eu não quero, ninguém é obrigado a nada. Eu não vou cumprir, pastor Zé, eu quero ser da tua igreja, eu não vou cumprir. Bom, eu não posso te proibir de aceitar Jesus aqui e continuar do jeito que você quer. Todavia, terá algumas limitações, amém, dentro da igreja. E nós temos que passar aqui a verdade para você. Passar a verdade, ensinar. Eu sei que nem todo mundo vai concordar. Eu aprendi que aqueles que que Jesus vai trazer para ser membro com a gente, para congregar com a gente, eles vão aceitar essa palavra. Porque Jesus disse assim, as minhas ovelhas, elas escutarão a minha voz. Quem é minha ovelha, escutará a minha voz. Amém? Então, eu aprendi isso e sigo isso também, tá bom? Então, pastor Zé, eu vou fazer uma cirurgia, questão de saúde. Nós tivemos um caso aqui de uma jovem na nossa igreja que o médico mandou cortar, estava muito grande, o cabelo estava pesado. E ela é cheia de problema, ela tem um buraco aqui que eu não sei, esqueci o nome agora da doença que ela tem. Ela tem várias doenças, a cabeça dela é meio deformada e o cabelo estava prejudicando. Cortou e ela ficou, eu falei, minha irmã, corta o cabelo. Deus é justo, sabe do que você passa, sabe o que você enfrenta. Amém? Então ali o que acontece? Davi, na passagem, alguém pode falar, mas não pode pecar nem um pouquinho, tem que morrer. Irmão, Davi veio com fome até a igreja de Deus. Perguntou ao pastor, tem alguma coisa para comer? Nós estamos cheios de fome. O pastor, o sacerdote, disse, só tem o pão da proposição, que não é lícito comer. Mas, vocês estão com fome, vocês não tocarem mulher, estão direitinho? Então, eu vou te dar, e seja o que Deus quiser. Davi comeu e ficou sem culpa. Jesus contou essa história para falar do sábado. Amém? Isso aconteceu com Davi. Então, Deus, ele julga a doutrina, ele aplica a doutrina. Agora, as exceções médicas, exceções de saúde, exceções por algum motivo, eu não posso dar. Quem pode dar é Deus. Vou cortar, pastor Zé, por causa disso, daquilo, outro. É Deus.
Amém? É Deus quem vai te julgar. Eu estou aqui para te ensinar. O Espírito Santo convence e Deus depois julga a gente, tá bom? Meus amados, fica com esse vídeo aí. Espero que tenha gostado. Compartilha, manda para alguém aí que tem dúvida também sobre esse assunto, tá bom? Fica conhecendo aí a palavra de Deus e tamo junto. Até o próximo vídeo. Fica na paz.